Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao Sintonia Alternativa. Eu sou a Rosane Viola e no vídeo de hoje vamos falar sobre conexões. Se eu te perguntasse agora o que o presépio 2020 do Vaticano tem a ver com Hermes Trismegisto, com certeza você não perceberia nenhuma conexão. Mas o que eu quero te mostrar nesse vídeo é que uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com outra coisa, na verdade, se essas duas coisas forem analisadas em conjunto, podem sim revelar alguma relação lógica entre elas. Ficou curioso? Então fica ligado. Vem comigo que eu vou te guiar nessa viagem, mas antes aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque aqui você não perde tempo, muito pelo contrário, você ganha conhecimento, ok? Vamos começar com algumas perguntas. Quem nunca se questionou sobre a existência de um segredo do mundo? Esse segredo realmente existe? E se ele existe, como compartilhá-lo com outras pessoas? Nessa nossa viagem pelo tempo e espaço, vamos buscar as informações, os tijolos, a matéria-prima das conexões. Bora pro vídeo? A religião é um fenômeno social. Geralmente, as doutrinas religiosas exigem, além de uma fé individual, a adesão a um certo grupo social, como, por exemplo, a Igreja Católica. A ideia de religião contempla com frequência a existência de seres superiores e que estariam no controle, influenciando ou determinando o destino dos homens. Porém, outras definições mais amplas de religião deixam de lado a questão sobrenatural e focam no desenvolvimento dos valores morais e dos códigos de conduta que são a fonte de um senso de cooperação dentro das comunidades. No seio das religiões monoteístas, ou seja, entre as pessoas que acreditam num único Deus, a religiosidade e os valores morais estão correlacionados de modo consistente. A pessoa comprometida com a fé de um grupo religioso tende a dar mais importância a valores positivos que expressam certezas, evitando assim o hedonismo e a independência de pensamento. Atualmente, as religiões monoteístas dominam o planeta e são elas o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Juntas, elas agregam mais da metade dos seres humanos e quase a totalidade do mundo ocidental. A religião segue o seu curso ao longo de séculos e milênios, mantendo o seu objetivo primordial de responder com eficácia a conflitos e crises. A paz é, sem dúvida, mais do que simplesmente a ausência da violência. Afinal de contas, o que torna algumas sociedades mais pacíficas e resilientes que outras? Uma rede de especialistas do Fórum Econômico Mundial garante que ainda não existe uma resposta clara e convincente para esta pergunta. Mas eles já sabem que as sociedades verdadeiramente pacíficas possuem as instituições, as normas e os valores necessários para a solução dos seus problemas. E a religião desempenha um papel de destaque nisso tudo. No vídeo de hoje, eu vou contar uma história. Como a igreja que conhecemos hoje se descolou daquilo que era a sua verdadeira essência e continua andando às cegas no desejo de encontrar o caminho de volta aos seus antigos ensinamentos. Isso que eu acabei de dizer está acontecendo hoje. Na Igreja Católica, por exemplo, existe uma crise institucional gerada pelo Papa Francisco. Fora da igreja, ele goza de grande popularidade. É visto como uma pessoa modesta e humilde. Francisco é jesuíta. Porém, dentro da igreja, o atual Papa tem desencadeado reações ferozes por parte dos membros mais conservadores. Em 2013, quando o cardeal Jorge Bergoglio se tornou Papa, os seus gestos começaram a atrair a atenção do mundo inteiro. Francisco dirigiu um Fiat, carregou as próprias malas e pagou a conta em hotéis, ações incomuns em se tratando de autoridades eclesiásticas. Depois disso, ao se pronunciar sobre os homossexuais, ele disse: "Quem sou eu para julgar?"
e ainda lavou os pés de refugiadas muçulmanas. Carismático, Francisco sabe como atrair os holofotes para si mesmo. Com certeza, essas são fortes evidências de que a Igreja está passando por uma grande transformação. O presépio do Vaticano, instalado na Praça de São Pedro em dezembro de 2020, escandalizou católicos ao exibir estátuas de cerâmica futuristas. O presépio recebeu uma enxurrada de críticas ruins e os fiéis consideraram a cena perturbadora. Mas não foi a primeira vez na história que a Igreja Católica deixou a sua ortodoxia de lado e surpreendeu os seus adeptos cristãos. Durante o Renascimento, período entre meados do século XIV e o fim do século XVI, o Papa Alexandre VI mandou pintar no Vaticano um afresco repleto de imagens e de símbolos herméticos, ou seja, egípcios. Agora a pergunta que não quer calar: por que traços da cultura egípcia permeiam as doutrinas e crenças religiosas do mundo inteiro? Qual seria a conexão? Conexão, a palavra-chave do vídeo de hoje. Você aí que estuda, investiga e observa, com certeza já se deparou com uma dúvida de como fazer as conexões corretas. Lembra do que eu falei lá atrás sobre os tijolos? Eu vou te dar mais alguns para a gente poder criar uma rede de conexões, ok? Se viajarmos para o passado, mais precisamente no século II, vamos encontrar um homem chamado Lactâncio. Ele era um apologista e considerava Hermes Trismegisto um sábio inspirado por Deus. Ele ainda interpretava certas profecias herméticas como cumpridas a partir do nascimento de Jesus Cristo. Lúcio Célio Firmiano Lactâncio foi um autor entre os primeiros cristãos que se dedicou a escrever apologias ao cristianismo, usando temas e argumentos filosóficos que se mostravam compatíveis com a revelação cristã. Os escritos dos apologistas não tinham como objetivo defender o cristianismo de correntes filosóficas ou de doutrinas religiosas contrárias. A finalidade era convencer o imperador do direito de existência legal dos cristãos dentro do Império Romano. Lactâncio tornou-se, então, conselheiro do primeiro imperador romano cristão, Constantino. Fica ligado, Lactâncio no século II, apologista cristão, considerava Hermes Trismegisto um sábio inspirado por Deus. Muito interessante, não acha? Essa é uma informação chave para a construção do nosso raciocínio. Roda o vídeo, editor. Só se for agora. Viajamos no tempo mais uma vez, agora para o século XVI. Naquela época, o universalismo religioso derivado dos ensinamentos de Hermes Trismegisto, aquele considerado por Lactâncio um sábio inspirado por Deus, permitia restaurar a paz e a concórdia entre os povos. O universalismo defende que algumas ideias têm aplicação ou aplicabilidade universal, assim como a religião é uma qualidade humana universal. Um autor protestante chamado Philippe de Mornay encontrou nos ensinamentos de Hermes Trismegisto um meio de escapar dos horrores das guerras religiosas. Em seu livro intitulado Da Verdade da Religião Cristã, escrito em 1581, afirma o autor que, segundo Hermes, Deus é uno e só a ele cabe o nome de Pai e de Bom. Só ele é tudo, sem nome e melhor que todo e qualquer nome. A religião revelada por Hermes e compartilhada no início dos tempos por toda a humanidade poderia, em nossos dias, restabelecer a paz universal e a harmonia entre os diversos credos, afirma Mircea Eliade, a maior autoridade no estudo das religiões do mundo. Em sua obra em 3 volumes, o autor romeno analisou em profundidade os aspectos que caracterizam historicamente a maneira como as sociedades de todos os tempos se relacionam com o sagrado. Mais um tijolo revelador esse aí, hein? No século XVI, o universalismo religioso, resgatado dos ensinamentos de Hermes Trismegisto, era considerado
como um meio eficaz para restabelecer a paz entre os povos. Você consegue perceber o significado disso? Lembra que o Papa Francisco esteve recentemente em visita ao Iraque, onde tentou costurar um diálogo com o Islã? Mas vamos continuar com a nossa história. Conta-se que Hermes foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia e o descobridor da alquimia. Mas os detalhes da sua vida se perderam no imenso espaço de tempo, nos milhares de anos que nos separam dele. A existência física de Hermes foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes do tempo de Moisés. Os egípcios tornaram Hermes um dos seus deuses e o chamaram de Tote. Tote é o deus mais sábio e hábil dentre todas as divindades egípcias, sendo o pai de todas as artes em que o homem se exercita com o raciocínio. Conta-se que um dia no Antigo Egito, o poderoso deus Tote, ao criar as regras para o jogo de Senet, um dos mais antigos jogos de tabuleiro, perguntou-se como poderia preservar o conhecimento em algo que fosse mais durável que a memória. Uma curiosidade: Senet significa passagem. O jogo está associado à estratégia e novos caminhos. Foi nesse momento que o deus Tote criou a escrita e assim garantiu a sobrevivência do pensamento humano. Bom, viajamos para a frente no tempo mais uma vez e os gregos também o tornaram uma divindade, dando a ele o nome de Hermes, o deus da sabedoria. O interessante é que ele, o deus Tote dos egípcios, ou Hermes dos gregos, nunca foi execrado pelas religiões tradicionais, nem pelos cristãos e nem pelos muçulmanos. Na minha opinião, existem conexões poderosas em toda essa história, em toda essa trama. Mas essa é a minha opinião. No final, a conclusão é sua. Se você pensa e raciocina com clareza, sempre trabalhando com a lógica, tudo começa a fazer sentido. Para os pensadores medievais, Hermes Trismegisto foi um profeta pagão que teria anunciado o advento do cristianismo. Na visão do Islã, Hermes era o próprio profeta Idris e foi associado àquele que é conhecido na Bíblia como o misterioso Enoque. No livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, ele precedeu Noé. Hermes surgiu na literatura ocultista como o maior de todos os sábios egípcios, criador da alquimia e de um sistema de crenças metafísicas que hoje conhecemos como hermética. Os textos mais importantes atribuídos a Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, são a Tábua de Esmeralda e os textos do Corpus Hermético. O estudo sobre a sua filosofia ganhou o nome de hermetismo. Pela diversidade de temas, é pouco provável que todos esses livros tenham sido escritos por uma única pessoa. Seria mais correto pensar que os escritos atribuídos a Hermes representem o saber acumulado pelos egípcios ao longo do tempo. Alguns pesquisadores defendem que Hermes Trismegisto serviu de inspiração para diversos pensadores da antiguidade, como Sócrates, Platão e Aristóteles, e por isso os seus ensinamentos conseguiram chegar ao mundo moderno. Você aí, meu amigo, acredita que Hermes Trismegisto serviu de inspiração para os grandes filósofos gregos da antiguidade? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Interage comigo. Num próximo vídeo, a gente pode aprofundar esse assunto se você quiser. Mas uma coisa precisa ficar clara. O seu cérebro é um potente processador lógico. Então, para que surjam ideias e conexões novas, basta que você o abasteça com dados e informações de qualidade. Pode deixar que ele faz todo o resto. É aí que a mágica acontece. A minha conclusão é que descobrir segredos tem tudo a ver com fazer as conexões corretas. Eu vejo nisso uma habilidade que precisa ser desenvolvida pelo ser humano. Gostou do vídeo?
Então vai lá e deixa o seu like. É rapidinho e você colabora comigo na disseminação desse conhecimento. Mas isso tudo dá trabalho? Com certeza a resposta é sim. Mas a boa notícia é que o seu cérebro adora isso, viu? Tchau!